Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25. Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25, assim diz a palavra do Senhor. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Esse dele aqui, ele está ainda se referindo ao apóstolo Paulo, ao personagem do Antigo Testamento, Abraão, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós desejamos muito, Senhor, ouvir a Tua voz e te pedimos, ó Deus, que possamos compreender o Evangelho de fato, em toda a sua plenitude e o que foi necessário ser realizado em prol da nossa salvação. Sabemos, ó Deus, e confiamos inteiramente na obra perfeita do Teu Filho Jesus Cristo, porque na obediência ativa dele, nós temos imputado na nossa vida, Senhor, o mérito de alguém que conseguiu cumprir perfeitamente a Tua lei. E também, Senhor, nós confiamos na obediência passiva do Teu Filho Jesus Cristo, porque houve também uma outra imputação, Senhor. Os nossos pecados, as nossas transgressões foram computadas ou imputadas na obra, Senhor, na vida de Jesus Cristo. E por isso, Ele teve que morrer horrivelmente lá na cruz do Calvário, experimentando, Senhor, a ira justa, a ira santa, a ira, Senhor, que foi conduzida, Senhor, na pessoa do Teu Filho, a fim de que nós experimentássemos, ó Pai, essa maneira tão sábia, essa maneira tão eficaz do Senhor trazer salvação aos seres humanos. Graças à obra do Teu Filho, nós fomos justificados. Obrigado, Senhor, por isso. Isso fugia à nossa capacidade, isso era impossível para qualquer ser humano. Mas Tu, Senhor, no ato gracioso e cheio de misericórdia, trouxe essa salvação, Senhor. Obrigado também pela fé que nos permite ter acesso a essa redenção, Senhor. E nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que também essa fé é uma habilidade concedida, ou seja, nós não conseguimos produzir pela a nossa potência, Senhor, pela habilidade humana. Isso vem de Ti, Senhor. A fé é dom do alto. Obrigado porque essa fé salvífica também chegou até nós. E agora, Senhor, mais uma vez te pedimos que essa verdade tão preciosa, libertadora, e que trouxe, Senhor, uma nova vida para tantos seres humanos, possa atingir os Teus eleitos, que provavelmente escutarão, Senhor, essa mensagem, e te pedimos que Tu uses essa mensagem para chamar o Teu povo, Senhor. Ouve-nos, perdoa os nossos pecados e nos livra de todo o mal. Assim te pedimos na mediação única de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar sequência à exposição do livro de Romanos. Como nós vimos, esse livro é um livro muito importante, porque ele nos traz uma clareza muito grande do que significa o Evangelho da salvação. Nós vimos a abordagem do apóstolo Paulo, e é sempre importante, como dizia o Dr. Martin Lloyd-Jones, essa visão en passant, essa visão mais geral do livro, antes de penetrarmos no texto propriamente dito, né? No caso aqui, Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25.
Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele apresenta o assunto sobre o qual ele discorre nessa epístola. Isso está descrito nos versículos 16 e 17. Ele fala do Evangelho de Deus e ele diz que se orgulha, né? Na verdade ele diz que não se envergonha, mas ele quer dizer com isso que é uma fonte de orgulho para ele. E aí, quando ele vai apresentar o que significa o Evangelho de Deus, a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, a abordagem dele, a partir do versículo 18 do capítulo 1, é que primeiramente ele vai demonstrar qual é a condição do ser humano como um todo. Todos nós temos um problema muito sério, que é o problema de pecado. E ele diz no versículo 18 que devido a essa condição generalizada, universal de pecado, Deus tem uma resposta. Que resposta é essa? Uma resposta de ira pela impiedade e pela injustiça. Então nós vimos também que o apóstolo Paulo vai demonstrar que todos estão nivelados por baixo, tanto os judeus quanto os gentios. Sabemos que essa era a maneira bipartida de se enxergar o mundo antigo, né? O mundo que era formado por pessoas que tiveram o altíssimo privilégio de receberem os oráculos de Deus, os antigos sacramentos, que é o caso do judeu, e aquelas pessoas que eram do paganismo, que só sabiam da existência de Deus através das coisas que foram reveladas, né? As coisas que Deus criou, e essas coisas nos ajudam a entender que existe um ser superior. Então ele faz isso, irmãos, até chegar ao capítulo 3, versículo 20, aí ele começa uma nova sessão dessa epístola, que ele vai apresentar a espetacular, a maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente, né? Então ele nos diz, define essa doutrina, e aí a partir do capítulo 4, ele vai ilustrar essa maneira de Deus salvar o ser humano, através de dois grandes personagens, respeitadíssimos por todos, né? Inclusive pelos judeus, que eram Abraão e Davi, né? Então, Paulo quer demonstrar, trazendo esses personagens do Antigo Testamento, que o modus operandi de Deus salvar sempre foi através da justificação, né? E ele demonstra que Abraão é o nosso pai, porque nós temos a mesma fé que Abraão teve, essencialmente a mesma fé. E nós vimos aqui que a fé não pode ser confundida com o que as pessoas imaginam ser fé. Por exemplo, alguns acham e confundem fé com probabilidade matemática. Nós vimos isso no sermão passado. Outros vão entender fé de forma distorcida, achando que fé é pensamento positivo, é você fazer uma espécie de lavagem cerebral, dizendo que tudo está bem, e nesses pensamentos positivos e nas suas afirmações positivas, isso vai trazer uma circunstância realmente favorável. Isso também está completamente equivocado. Muita gente vai ser surpreendido indo para o inferno, né, pensando positivamente. Depois vão perceber que não está nada bem. O capítulo 1, o capítulo 2 e parte do capítulo 3 deixou isso claro. A humanidade não está bem. A humanidade jaz no pecado. A humanidade carece da glória de Deus. Então fé não é isso. E nos arraiais evangélicos, especialmente nos meios pentecostais, principalmente neopentecostais, existe uma espécie de audácia de fé, que na verdade é uma maneira muito desrespeitosa de ter uma relação com Deus. As pessoas dizem que se colocar Deus no canto da parede, decretarem, né, então a coisa tem que acontecer. Eu decreto, eu exijo que Deus faça isso na minha vida, e acham que isso é fé. Isso não tem nada a ver com a fé bíblica, porque a fé bíblica empurra o ser humano para baixo, né? Deixa o ser humano genuflexo, deixa o ser humano onde ele deve estar, no chão,
reconhecendo a grandeza de Deus, tá? Então nós vamos continuar pensando um pouco sobre a fé, essa fé que é tão importante, essa fé que nos permite entender, irmãos, primeiramente a obra de Deus, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que foi dito aqui foi escrito não somente para enaltecer a pessoa de Abraão, está dito no versículo 23, e não somente por causa dele aí é Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, versículo 24, mas também por nossa causa, né? Então a escritura foi escrita, irmãos, não para colocar Abraão como sendo um personagem que deve ser celebrado por todos nós, um grande herói da fé, uma pessoa que nós devemos tributar toda a honra e todo o respeito. Não foi somente para isso, mas foi para mostrar que a fé que Abraão teve é a mesma fé experimentada pelo povo de Deus ainda hoje, né? Então perceba que quando o Senhor Deus, Ele ao longo dos séculos foi levantando homens para escrever aquilo que nós chamamos de Bíblia, isso tinha uma aplicação prática, né? Isso tinha um propósito de Deus para trazer edificação para o seu povo. Em outras palavras, por que é que a Bíblia foi escrita? Foi escrita também pensando em nós, tá? Por isso que a história de Abraão está preservada, está sendo aqui recontada pelo apóstolo Paulo, do ponto de vista da doutrina da justificação pela fé, tá? Então todo crente genuíno, ele tem a fé, a mesma fé em essência desse grande personagem do Antigo Testamento chamado Abraão, tá? Então essa sempre foi a maneira de Deus salvar as pessoas. A diferença, irmãos, da fé de Abraão para a nossa, é que Abraão olhava para o futuro, olhava para a obra do Messias que ainda haveria de acontecer muitos séculos depois, milênios, né? E a fé da igreja, a fé do povo de Deus hoje, olha para o passado, para algo que já aconteceu. A obra de Cristo já foi feita, o Messias aguardado já chegou, e ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus para a nossa justificação, e ele também já morreu por causa das nossas transgressões, também por causa da nossa justificação, tá certo? Então vejamos ainda algo sobre essa fé que nos justifica, tá? Primeira coisa que eu destaco é que a fé que justifica, irmãos, ela olha para Cristo como sendo o Senhor, né? Antes da gente destacar esse ponto aqui, eu quero lembrar as palavras muito esclarecedoras de Martinho Lutero. Martinho Lutero olhou para esse texto e viu como sendo o evangelho completo. É interessante isso, nós já vimos lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, que existem passagens na Bíblia que têm essa característica de, com poucas palavras, apresentarem o evangelho. O outro exemplo, talvez mais conhecido pela igreja evangélica, é a famosa passagem de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali é uma apresentação do evangelho. O que é a boa notícia de salvação? É Deus o Pai dando o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para morrer por nós. Isso é evangelho. Aqui em Romanos nós temos uma passagem muito preciosa que dá um detalhamento do que ele quer dizer por evangelho, que nós já vimos também aqui, que é Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. E aqui, irmãos, nessa passagem, mais uma vez,
nós temos uma explicação do que é o Evangelho. Aqui fica até uma dica: se você quiser evangelizar alguém, use esse texto, especialmente o versículo 25, porque mostra o que é o Evangelho: Deus salvando a humanidade através da obra de Cristo. Quando ele diz aqui no versículo 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso é o Evangelho, tá? Às vezes, quando a gente vai evangelizar, a gente acha que é somente aqueles textos dos 4 evangelhos, né, que são, não exatamente, né, mas é como se fossem biografias de Jesus Cristo. Não, eu vou contar essa narrativa, essa história, esse episódio de Jesus Cristo com a mulher samaritana, por exemplo. Aí eu estou apresentando o Evangelho. Você pode apresentar também o Evangelho através das epístolas, e esse é um texto por excelência, tá? Dito isso, fechando parênteses, vamos voltar a essa fé que salva, essa fé que justifica, a mesma fé de Abraão, a mesma fé do crente verdadeiro, né? Essa fé olha para Jesus e vê Jesus não somente como um grande homem, como um grande filósofo, um revolucionário, né? Eu já vi até ilustrações de Jesus Cristo com um chapéu de Che Guevara, né? Como se fosse um grande revolucionário, né? Isso é limitar muito, reduzir muito a pessoa de Jesus. Ele foi muito mais do que isso. Ele é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como o Senhor. Jesus é o Senhor. Essa é uma afirmação tão importante que, quando a igreja foi desafiada pelos seus santos mártires, quando o Império Romano queria varrer a igreja da face da terra, os crentes eram constrangidos a dizer que César era o Senhor. O crente verdadeiro jamais faria tal afirmação, porque dizia: o Senhor é somente um, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Jesus. Então esse Deus, ele veio para nos salvar, né? Então a fé genuína sempre reconhece quem de fato Jesus Cristo é. Ele é o Senhor, ele é o Kyrios, como diz lá no original. Vejamos mais. Reparem que tanto no versículo 24 quanto no versículo 25, ele vai mencionar a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês já devem ter percebido que o nome de Jesus, ele aparece e vai aparecer várias vezes aqui na exposição da Epístola de Romanos. A própria Epístola de Romanos, há muita menção de Jesus. E nós sabemos que isso não é à toa, porque a base da nossa justificação é a obra de Cristo. E a obra de Cristo aparece aqui na sua morte e na sua ressurreição. Repare que o apóstolo Paulo não menciona simplesmente a sua morte, mas ele dá o significado da morte de Cristo. Por que que Cristo morreu e foi encravado lá na cruz do Calvário? Será que ele foi apenas um mártir da paz? Ele deu somente um exemplo inspirador para a humanidade? Veja a que ponto Jesus Cristo chegou. Ele amou de uma forma tão intensa que ele deu esse exemplo de vida, esse exemplo de fé para todos nós. A morte de Cristo não foi só isso, não. A morte de Cristo, como diz aqui o apóstolo Paulo, que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Quando você olhar, um olhar de fé para Jesus crucificado, tenha isso em mente. Ele morreu por nossa causa, porque nós somos transgressores da lei de Deus. Ele foi responsabilizado pelos nossos pecados. Não esqueça a doutrina da imputação. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo,
representando todos os santos de todos os tempos, inclusive Abraão, inclusive Davi, inclusive todos os santos que você puder imaginar, Sansão e os demais, Salomão, todos eles estavam ali, irmãos. Todos os pecados estavam sendo colocados na conta de Jesus Cristo. Isso é o que significa a morte de Jesus. E a nossa fé tem que ter essa clareza. E fé não é somente você confirmar determinadas informações doutrinárias, não. A fé, ela parte desse princípio, mas vai além. Ela confia inteiramente, como os crentes lá do Antigo Testamento faziam, né? Quando eles levavam os sacrifícios dos animais até o tabernáculo, depois até o templo, eles impunham as suas mãos sobre a vítima que deveria ser morta no lugar do transgressor. Eles colocavam lá as mãos sobre o gado miúdo, né? Aí diziam: olha, eu pequei, mas num gesto simbólico, é esse animal que vai ser morto no meu lugar. A morte de Cristo é uma morte vicária. O que é uma morte vicária? É uma morte substitutiva. Foi no meu lugar e no seu lugar. Então, pensando nesses termos, não foi somente Pôncio Pilatos que matou Jesus, não foi somente Judas, o traidor, que teve uma participação nessa morte, não foram somente os religiosos, fariseus, saduceus, que participaram daquele complô, que foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto por minha causa e por sua causa, pelos nossos pecados. A fé que nos justifica, ela se apega a essa verdade. Perceba que não dá para a gente dissociar, a gente menciona distinguindo aqui, né? Mas muito relacionado com a morte de Cristo está a sua ressurreição. Isso é um ponto nevrálgico para o cristianismo. O cristianismo tem uma fé no sobrenatural. Ressurreição não acontece a cada momento, não. Eu particularmente, e você também, nunca viu uma pessoa ressurgir dentre os mortos, mas isso aconteceu naquele dia fatídico, quando Jesus Cristo morreu. Mas no domingo, no dia do Senhor, por isso que nós temos prazer de estar reunidos nesse dia, né? A congregação dos santos, né? Aqueles que amam Jesus porque foram amados pelo Senhor, aqueles que creram e portanto foram justificados, tem prazer de se congregar, de estarem juntos nesse dia, o domingo, porque foi no domingo que Jesus Cristo rompeu os grilhões da morte. Então perceba que a nossa fé é a fé no sobrenatural. Existem alguns livros que foram escritos de ateus que entenderam bem que a ressurreição era um evento que precisava ser desmistificado, era um evento que deveria ser negado. E alguns autores se dispuseram a fazer isso, né? Tem um livro muito interessante, Joseph McDowell, As Evidências da Ressurreição de Jesus Cristo. Ele era ateu e depois de uma pesquisa ele se converteu e ele escreveu o resultado da sua pesquisa nesse livro. Mais do que um carpinteiro, foi outro livro que ele escreveu, né? Um opúsculozinho mostrando que nessa pesquisa ele acabou se encontrando com aquele que não é simplesmente o carpinteiro lá da Galileia, mas o Senhor, o vigário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não ficou lá detido naquela caverna, né, que era o seu sepulcro. Ele ressurgiu dentre os mortos. Isso é tão importante, irmãos, para a igreja, que o apóstolo Paulo, quando ele percebeu um ensino pernicioso que estava adentrando na igreja que estava em Corinto, ele escreveu todo um
capítulo, um capítulo muito extenso, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser conhecer mais sobre a ressurreição, qual é a natureza dessa ressurreição, que aconteceu com Cristo e que vai acontecer com todos aqueles que foram justificados, vá lá para o capítulo 15, né? São 58 versículos falando sobre isso. Havia algumas pessoas que estavam dizendo: olha, essa história de ressurreição, isso é balela, isso é fake news, isso não vai acontecer. Aí o apóstolo Paulo, numa lógica maravilhosa, o apóstolo Paulo sabia argumentar, ele disse: olha, se não há ressurreição, então Cristo não ressurgiu dentre os mortos. Se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, a nossa fé e toda a pregação é vã. É vã. A coisa mais fácil do mundo era ter acabado com o cristianismo assim que ele, digamos assim, nasceu no seu nascedouro, na sua origem, porque era só fazer uma exumação do corpo de Jesus Cristo. Se ele não ressurgiu, então o corpo dele continua lá. Então, fariseus, vamos lá, vamos fazer uma procissão na cidade de Jerusalém, mostrando para todo o povo que foi uma grande mentira dos apóstolos. Vejam aqui os restos mortais de Jesus Cristo. Fizeram isso? Não. Por que não fizeram isso? Porque Jesus ressuscitou. Se fosse uma fake news dos apóstolos, eles não teriam se colocado, irmãos, no perigo. E eles selaram muitas vezes essa mensagem de que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação com o seu próprio sangue. Você morreria por uma fake news? Claro que não, irmãos. Então a ressurreição não foi uma fake news que pegou. A ressurreição é um fato histórico. Um fato histórico. E por que isso aconteceu? O apóstolo Paulo diz que ele ressuscitou para nossa, por causa da nossa justificação. Está lá no final do versículo 25. O que é que significa isso? Quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, disse: está consumado, aí ele rendeu o seu espírito e de fato morreu, tudo aquilo que ele se propôs a fazer, ele fez. Sua missão terrena estava concluída. Por isso que ele disse: está consumado. Quem ouviu, muitos dos que estavam ali não entenderam. Imagina um pagão. Imagina os judeus que simplesmente estavam tirando da vida aquele pregador que incomodava, né, com as suas colocações, com as suas pregações. As pessoas se sentiam ameaçadas por Jesus. Está consumado, quer dizer o quê? Que agora ele morreu? É somente isso? Não. A missão dele foi concluída, e mais do que isso, o que ele se propôs a fazer, ele conseguiu. Deus aceitou. E qual é a prova disso? A ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, em outras palavras, Deus o Pai disse: olha, tudo que foi feito tem o meu carimbo, tem a minha chancela, e é por isso que vocês vão ser justificados. A obra dele foi realizada e a obra dele é perfeita. Que coisa maravilhosa, irmãos, essa exposição do Evangelho. Evangelho é isso, é crer não nos seus feitos, mas nos feitos de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Tem tanta gente que ainda acredita que é possível conseguir a salvação, ou seja, a justificação pelo que faz. Inconscientemente, quando você diz assim: ah, mas eu fiz tanta coisa ruim, ah, eu pratiquei tantas transgressões, não é possível eu ter uma salvação, não há esperança para mim. Ah, sim, porque implicitamente você está dizendo: eu não fiz nada, minimamente ainda que seja capaz de me recomendar diante de Deus. Mas não é o que você faz, é o que Cristo fez.
E a pergunta é: você confia ou não na obra perfeita e suficiente de Cristo? Leve em consideração o peso dessa palavra. Obra suficiente quer dizer que você não precisa acrescentar mais nada. É o que ele fez, mas eu preciso também participar com algo? Claro que não. O que ele fez foi cabal, perfeito. Morreu pelas nossas transgressões e ressurgiu para a nossa justificação. Eu quero encerrar aplicando, mais uma vez apelando. Sempre que o Evangelho é anunciado, ainda que seja na igreja, nós não podemos pressupor que todos de fato são crentes. Tem muitos evangélicos que não são crentes. Tem muitos presbiterianos, inclusive, que não confiam na obra de Cristo, ainda estão confiando nas suas realizações, ainda estão confiando indevidamente na sua participação na vida da igreja. Eu pertenço a um grupo musical, eu sou um frequentador da igreja, eu gosto de ouvir sermões, eu todo domingo estou cumprindo a minha obrigação. Ainda coloca dessa forma: já fui para a igreja, cumpri a minha obrigação. É um prazer estar aqui. Então tem muita gente que ainda não entendeu a única maneira de Deus salvar. É através da obra de Cristo. E o que é que você precisa fazer? Ele já fez tudo. O que a Bíblia requer de cada um de nós é que você creia. E crer é confiar. Confiar naquele que salva. E não confiar em si mesmo. Essa é a fé de Abraão. Essa é a fé que garante a nossa salvação eterna. Que Deus te abençoe e que Deus te conceda essa fé. Que Deus abra os seus olhos, que as escamas dos seus olhos caiam e que você perceba que lá na cruz do Calvário Jesus Cristo estava realizando uma obra maravilhosa de salvação. E não somente lá, toda a sua vida foi assim. Isso me faz lembrar e reconta essa história, achei preciosa. Um dos fundadores do Seminário Teológico de Westminster, onde pastores muito queridos e muito destacados da nossa denominação tiveram a oportunidade de fazer pós-graduação, no caso do reverendo Augusto Nicodemos, no caso do reverendo Paulo Anglada. Eu estou pensando aqui na figura do Machen, que ele escreveu um livro muito importante, Cristianismo e Liberalismo. Ele saiu do antigo seminário de Princeton, um seminário presbiteriano, de muitos séculos, e que havia notáveis professores, mas infelizmente perdeu o rumo e eles abraçaram o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Ensina, dentre outras coisas, que ressurreição não existe. Tudo que é da esfera do supernatural ou do sobrenatural não existe. Aquela história de que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele chama de mito fundante da igreja. Não foi de fato aquilo que aconteceu. Não, Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Eles redefinem ressurreição em outros termos. Então, o liberalismo parte do princípio que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. E um grupo seleto de professores incomodados com isso disseram: Princeton e muitas igrejas que abraçaram essas ideias apostataram da fé. Vamos sair do meio deles e vamos criar uma nova instituição. E eles criaram o seminário muito importante de Westminster, Machen. E conta-se que aos 55 anos de idade, esse homem foi convidado no período festivo natalino de pregar em uma igreja bastante distante de onde ele morava, na Filadélfia. E os seus amigos ficaram preocupados porque sabiam da fragilidade do seu corpo e da sua
que era suscetível, né, a determinadas doenças. Aí disseram: olha, aproveite esse período de recesso para descansar. Ele recusou, foi, atendeu o convite, e lá ele ficou com uma pneumonia muito severa, e no dia 1º de janeiro ele veio a óbito. Mas antes disso ele escreveu um telegrama, e foram as suas últimas palavras escritas a um amigo do corpo acadêmico, John Murray, que era também um grande expositor da Bíblia, né, que nos deixou inclusive o legado de algumas obras escritas preciosas, dentre elas uma exposição que foi publicada pela editora Fiel do livro de Romanos, né, um livro que você tem que ter lá na sua biblioteca. Aí ele escreveu com poucas palavras, dizendo que se sentia muito grato pela obra de Cristo, pela obra de Cristo. Ele já sentiu o bafejar da morte, no entanto, isso não o assustava. Irmãos, é a doutrina da justificação pela fé que dá essa segurança de salvação. Quando nós cremos em Cristo Jesus, inclusive no momento derradeiro da nossa existência, nós podemos levantar os olhos para os céus e com muita audácia de fé aguardarmos o melhor de Deus. Abraão confiou nas promessas de Deus, e o crente também confia nas promessas de Deus. Não é a promessa de um estelionatário, não é a promessa de um sofista, né, como os políticos hoje são os modernos sofistas. Não é a promessa de um homem qualquer, é a promessa de Deus, e quando Deus promete, Ele faz. Creia para você experimentar essa mesma segurança de salvação. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Amém. Convido o presbítero Marden que ore por nós. Meu Deus, Pai, agradecemos esta manhã, ouvimos a tua palavra, nós também estamos por casa, ouvimos a tua palavra, afirmamos, e nesta manhã dedicada a ti, Senhor. Queremos te agradecer por mensagem que está trouxe, nos abençoe cada vez mais. Nos prepare para estarmos a noite aqui, para ouvirmos novamente a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, perguntas? Fique à vontade.